Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo em palavras simples. Para o dia de hoje vamos falar de um tema dentro do Direito Administrativo que é bastante importante, que é a administração pública, que é considerada como sendo o braço do Estado que serve o povo. E depois vamos falar dos princípios da própria administração pública. Os princípios da administração pública seria uma espécie regras usadas dentro da própria administração pública para bem servir a população. E por último, falaremos da organização da administração pública, cinge-se mais de como se organiza no sentido de servir os interesses comuns, neste caso que são os interesses da própria população, às quais esta administração pública serve. Com relação à administração pública, vamos trazer aqui um conceito da concepção de Marcelo Caetano, que é um jurista português, que diz o seguinte: a administração pública é a atividade do Estado destinada à satisfação de necessidades coletivas. Com relação a este conceito, nós vamos trazer aqui um exemplo muito prático, um exemplo que vivemos diariamente, um condomínio, né? Nós temos um condomínio onde vivem diversas famílias. E dentro deste condomínio existe um síndico, que é o responsável de recursos para manutenção do próprio edifício, ou melhor, do próprio condomínio. Então, a administração pública tem exatamente este papel de síndico, se assim quisermos trazer exemplos muito mais práticos, onde as populações, que podemos equiparar com os moradores do condomínio, fazem a contribuição, e no Estado não é diferente. No Estado, as comunidades pagam os seus impostos, a administração pública é a responsável para coletar esses impostos e transformar esses impostos em estradas, em escolas, em furros de água, etc, etc, etc. E num condomínio acontece o mesmo, não é? O síndico recolhe os recursos para fazer a manutenção do próprio condomínio. É exatamente assim como o Estado funciona com relação a essa questão da administração pública. Pegando esse gancho do papel da administração pública, importa-nos trazer o escritor especialista em administração austríaco, e que depois naturalizou-se americano, chamado Peter Drucker. O Peter Drucker diz o seguinte: não existem países subdesenvolvidos. O que realmente existe são países subadministrados. E qual era a ideia central desta citação de Peter Drucker? A citação central era de que os países, naturalmente, eles têm recursos e têm potencial. Só que o problema existente nisso é a questão da gestão e o direcionamento desses mesmos países. É exatamente isso que queríamos aqui pontuar e reforçar com relação ao conceito da administração pública. De seguida, como me referia, vamos falar daquilo que são os princípios da administração pública. O que seria o princípio da administração pública? Seriam as regras. Esta administração pública envereda para que, de facto, o Estado seja servidor, no seu verdadeiro sentido. Entretanto, são diversos princípios que norteiam a administração pública. Nesta aula, nós vamos trazer 5 princípios que passo a citar. Temos o primeiro, que é o princípio da legalidade. O segundo, o princípio da prossecução do interesse público. Terceiro, o princípio da imparcialidade. Quarto, o princípio da responsabilidade. E o quinto, o princípio da transparência. Então, são esses 5 princípios os quais vamos falar nesta aula. Com relação ao princípio da legalidade, isto significa que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. E também temos o princípio da prossecução do interesse público. O objetivo deste princípio é que a administração pública precisa enveredar por trabalhos pelo bem comum, ou bem da população. O princípio da imparcialidade obriga a administração pública a tratar todos de forma igual, sem favorecimentos. Agora, o princípio da responsabilidade significa que a administração pública, ela responde
pelos seus atos. Com relação ao princípio da transparência, significa que as ações da administração pública precisam ser claras e acessíveis a todos os cidadãos. Agora, vamos falar da organização da administração pública moçambicana. Como é que o Estado se organiza para poder trabalhar no seu verdadeiro sentido? Temos aqui, de forma mais clara, primeiramente, a administração central, temos a administração provincial ou descentralizada, temos a administração distrital ou local e, finalmente, temos a administração autárquica. Com relação à administração central, aqui diríamos que encontramos aquilo que chamamos de governo e os ministérios. E podemos considerar como sendo cérebro de criação que define aquilo que são as políticas que devem ser seguidas para que o país realmente desenvolva. E temos a administração descentralizada, ou então a administração provincial. Aqui nós encontramos os governadores e os secretários de Estado. Podemos considerar como sendo a ponte entre o central e o local. É aqui onde a gente encontra o equilíbrio da administração pública em Moçambique. Encontramos também a administração distrital ou local. Ela é dirigida por um administrador e também existe um braço mais técnico, mais administrativo, que é o secretário permanente. Esse é o braço que está muito mais próximo do cidadão. E temos a administração autárquica. Ela tem um conselho e uma Assembleia Autárquica. E também existe um presidente do Conselho Autárquico. E esta estrutura, ela é eleita por um povo de uma certa jurisdição. É um governo local, se assim podemos considerar, onde este governo é responsável administrativamente por levar destinos de um certo grupo de cidadãos e numa certa jurisdição. Se você gosta deste tipo de conteúdos, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal ou seguir-nos nas nossas redes sociais, comentar para que possamos interagir e dizer o que realmente gostavas que a gente retratasse nas próximas aulas, neste que é o seu programa, não é? Direito Administrativo em palavras simples. Até a próxima aula.